Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 65 da Unesp de 2021 de Ciências Biológicas. Então, bora lá. E ela começa assim. O gráfico mostra o crescimento de uma população de micro-organismos em relação à resistência do meio, ao potencial biótico e à carga biótica máxima do ambiente. Os dados obtidos experimentalmente foram suficientes para a determinação das equações das curvas no gráfico. E aí a gente tem essas curvas aqui, com essas equações, e a população de micro-organismos atingiu a carga biótica máxima no ambiente em... A gente tem que fazer uma continha, isso é uma questão de interdisciplinaridade entre matemática e biologia. Para você responder essa questão, a primeira coisa que você precisa fazer é curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Agora que você já fez isso, bora lá! Então, você precisa saber o que é a curva de resistência do meio, a curva de potencial biótico e a carga biótica máxima do ambiente. Essa é a primeira coisa que você precisa saber para responder essa pergunta. Então, quando a gente pensa em resistência do meio, resistência do meio é algo que é constante e que depende exclusivamente das condições ambientais que o meio fornece. E se o meio tem uma condição constante, ele vai fornecer uma resistência constante. E no caso, a curva de resistência é representada por essa reta constante aqui, porque os fatores como comida, disponibilidade de água, de espaço, eles não mudam com o tempo. Se você tem mais pessoas, mais animais nesse ambiente, eles vão consumir mais comida, mas a quantidade total de comida continua a mesma. A única coisa é que essa quantidade total de comida vai estar sendo consumida, então pode ser que falte essa comida. Então isso é a resistência do meio. Agora o potencial biótico do meio, esse potencial biótico do meio não, da população, é o total que aquela espécie conseguiria suprir, conseguiria fazer de descendentes, de quantidade de animais ao longo do tempo, se ela não tivesse nenhum tipo de impedimento, ou seja, ela pode procriar à vontade, ter espaço à vontade, ter comida à vontade, ter água à vontade, sem nenhum tipo de resistência, o quanto que ela conseguiria se desenvolver se não tivesse um meio impedindo ela. Isso, essa curva, é uma hipérbole representada por essa equação, essa curva aqui, que é um crescimento total, é um crescimento exponencial, que não tem como suprir isso no caso, tipo, não teria nada impedindo ele de crescer. Agora, quando a gente fala de carga biótica máxima, é o que o ambiente, é a quantidade de animais que o ambiente consegue suportar com aquela resistência. Lembra? Se você tiver uma quantidade de espaço limitado, uma quantidade de comida limitada, uma quantidade de água limitada, o ambiente vai limitar essa população. E essa curva é representada por essa reta aqui, ó, de crescimento linear, mas que chega até um pico. E esse pico está aqui, junto quando ele cruza o eixo da resistência do meio. Então, os animais eles não crescem com o potencial biótico. Na verdade, eles crescem com a carga biótica que eles têm, que é o que ele consegue crescer, e é uma associação entre o potencial biótico e a resistência do meio. Aí agora, quando a gente pensa em carga biótica máxima, é o ponto do gráfico em que... Deixa eu mudar isso daqui. É o ponto do gráfico em que o eixo da carga biótica, ela cruza o eixo das resistências. Então, vai ser aqui, por volta do 320, quando y for 320. Porém, a curva da qual a gente está olhando é essa daqui, ó. É essa daqui, que é a curva vermelha. Então, quando y for 320, qual vai ser o tempo que essa população levou para chegar nessa carga biótica máxima do ambiente? Que é o quanto ele consegue resistir. Então, a gente vai chegar a y igual a 31 vezes x mais 10
O y, no caso, tem que ser o 320, porque é a resistência do meio, é o quanto o meio aguenta, então vai ser 320, é igual a 31 vezes x mais 10. Esse 10 está somando desse lado, passa para o outro lado, subtraindo, então vai ficar 320 menos 10, e isso dá 310, porque 320 menos 10. 0 com 0 dá 0, 2 menos 1 dá 1, e aqui vai dar 3, porque 3 menos nada que dá 3, então dá 310. É igual a 31 vezes x. Aí agora eu posso pensar de dois jeitos. O 31 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Mas o jeito correto, quando a gente fala de matemática, é você dividir os dois lados por 31. Então eu vou dividir esse lado por 31 e dividir esse lado aqui também por 31. E aí 31 dividido por 31 dá 1, então esse lado vai ficar x. Então vai dar 310 dividido por 31. 310 dividido por 31. Aqui eu vou ter que pegar, juntar esses dois, porque 3 é menor que 31, então vai dar 31. 31 dividido por 31 dá 1. Então isso aqui vai dar 1 vezes 31, 31. 31 menos 31, 0. Aí eu abaixo esse 0 para cá. Como não tem mais nada para baixar, esse 0 vem para cá. Então essa divisão aqui vai dar 10. Dessa forma, o x é exatamente 10 horas, o que nos dá a alternativa C. E essa foi a questão de hoje. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários e curte o vídeo e compartilha com seus amigos se eu te ajudei. A gente se vê na próxima, eu acho. Um beijinho, queijo. Tchau!